Seu trabalho tem te custado caro? Em 2015, eu passei por um episódio que eu jamais imaginei que eu passaria na minha vida. Você sabe o que é você ficar dentro de uma UTI consciente no hospital? Você sabe o que é você ficar ouvindo aqueles barulhinhos dos equipamentos de monitoramento o tempo todo? Você sabe o que é ter sono, mas você não conseguir dormir por conta de todas as atividades que envolvem o ambiente ali da UTI? Eu nunca tinha passado por essa experiência em toda a minha vida, mas em 2015 eu passei. Se alguém fosse me contar que eu passaria por essa experiência, talvez eu debochasse da pessoa que me contasse sobre isso. Mas o fato é que eu passei. E eu fui parar na UTI por conta de um transtorno de ansiedade generalizado que eu estava sofrendo e que eu não tinha ideia de que estava acontecendo dentro da minha vida profissional naquele exato momento. Meu nome é Vanessa Augusto. Se você está chegando agora pela primeira vez nesse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Aqui eu converso com você sobre inteligência emocional para a vida profissional, porque hoje eu sou terapeuta especialista em inteligência emocional. Já trabalhei como advogada, já trabalhei empreendendo na empresa do meu pai, já fiz outras atividades também no ramo da massoterapia e da estética, quando eu pensei de empreender dentro de um movimento criando meu spa urbano. E hoje, depois de várias e várias experiências entre transições de carreira e autoconhecimento, eu estou aqui, sendo muito bem remunerada e tranquila e feliz dentro do meu processo de trabalhar com as terapias e auxiliando pessoas dentro dessa jornada terapêutica e que só me traz hoje grandes alegrias. Mas eu precisei parar. Eu precisei reajustar a minha rota, eu precisei mudar muitas coisas dentro da minha vida profissional e principalmente dentro da minha vida pessoal, dentro dessa trajetória. E já foram muitos anos até aqui. E hoje eu auxilio as pessoas a passarem por todos esses processos da vida profissional com mais leveza, com mais clareza, com mais integridade. Porque ninguém precisa ir parar numa UTI consciente, sofrendo de uma trombose, de uma embolia pulmonar, pelo simples fato de estar com a vida toda virada de cabeça para baixo. Precisando olhar para muitas coisas e muitas situações dentro da própria trajetória, precisando fazer muitos alinhamentos ali. Ninguém precisa passar por isso. Desde que tome a decisão de trabalhar o seu processo de autoconhecimento, mas ao mesmo tempo trazer os olhos para a forma como vem conduzindo a própria vida dentro da vida profissional. Porque caso você não saiba, uma pessoa adulta que esteja desfrutando de uma vida saudável é uma pessoa que dispõe de uma vida profissional bem-sucedida dentro daquilo que ela acredita que é ser uma vida bem-sucedida, uma pessoa que dispõe de saúde física, saúde mental, saúde emocional e uma pessoa que dispõe de relacionamentos saudáveis. Dentro desse tripé, se o teu checklist é positivo, você tem relacionamentos saudáveis, você tem um cônjuge saudável, você tem uma família que tem também a sua qualidade de vida, você tem tempo para desfrutar com a sua família, com essas pessoas, você desfruta de saúde mental, saúde emocional e saúde física quando vai lá no médico fazer o teu check-up, tá tudo bem, tá tudo em paz, alimentação balanceada, atividade física em dia, terapia em dia, tudo ok, tudo certo. E ainda você tem uma vida profissional bem-sucedida da forma como você acredita que ela pode ser melhor sucedida, então você está de parabéns.
Você tá de parabéns porque a sua vida ela tá fluindo exatamente como se deve. Aí você pode pensar assim, ai, Van, mas é difícil a gente ter todo esse alinhamento, é difícil a gente ter uma vida assim aqui no Brasil, a gente não tem condições. Tudo isso são crenças que envolvem aí o teu modo de ser, o teu modo de pensar. Eu respeito. Mas se você se colocar num movimento de mudança e de olhar para ver se realmente faz sentido essas questões todas, a gente pode conversar. A gente pode ir dentro de uma sessão de terapia, falar mais sobre isso e você realmente olhar para isso de perto, né? Porque tem muitas questões aí que a gente coloca como barreira, como objeção, e quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai ver, na verdade, elas são meros espelhos que a gente reproduz o tempo todo. E isso acontece, é mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque a nossa atividade inconsciente, que também se conecta ao que a gente chama do, que o Jung, né, o psicanalista lá trazia pra gente, o inconsciente coletivo, faz com que a gente pense determinadas coisas e essas coisas sejam validadas ao nosso redor. Mas você precisa olhar para isso, né? Não sou eu que vou abrir a cortininha lá para você entrar. É você que tem que fazer esse movimento. E como eu estava dizendo, né, o teu trabalho ele pode hoje estar custando caro para você. Principalmente se você vem passando por isso que eu coloquei aqui no início do nosso vídeo. Se você vem tendo problemas de saúde, se você adoece com frequência, se você já não tem mais qualidade de vida com a sua família, se você percebe que a tua rotina de trabalho ela te leva para uma situação de falta de produtividade, de falta de foco, de falta de concentração, de cansaço frequente, de pouca disposição, né, para fazer outras coisas e enfim, você precisa olhar para estas tuas rotinas e você precisa olhar para a forma como você está trabalhando e também para a forma como você está gerenciando os outros aspectos aí da sua vida. Quando eu fui lá parar na UTI em 2015, né, no hospital, eu estava numa fase de vida bem complexa. Eu fazia estágio no Ministério Público Federal, eu tinha uma rotina bem puxada, porque eu estudava na faculdade de Direito, estava no 4º ano, tinha o estágio, não me alimentava bem, não conseguia me organizar para fazer uma atividade física, porque tinha que equilibrar as minhas contas, né, de moradia, de alimentação, de transporte, junto com a questão da faculdade, porque eu também estava pagando a faculdade, né? E tinha que administrar, a bolsa do estágio era curta, tinha a mensalidade da faculdade, tinha um condomínio, tinha alimentação, tinha transporte, tinha tudo isso. Tinha que me organizar numa rotina que eu conseguisse conciliar tempo para estudar, porque eu ia prestar o exame da ordem. Tinha certas preocupações em relação ao futuro, porque eu nunca tinha me imaginado como advogada. Quando eu comecei a faculdade de Direito, o intuito era trabalhar na carreira pública, mas graças ao estágio, essa questão da carreira pública, ela foi tirada da linha de frente, porque eu certamente não teria felicidade nem qualidade de vida para mim, né? Não seria uma pessoa bem-sucedida trabalhando no serviço público, porque sou uma pessoa que gosta de desafios, sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa que gosta de movimentos diferentes dentro da rotina. E aquela rotina de segunda a sexta, todo dia fazer sempre a mesma coisa ali, de frente para o computador, e eram sempre os mesmos processos, os mesmos temas, e você só ficava muito naquela coisa do Ctrl+C, Ctrl+V, aquilo para mim não me agradava. E o ambiente do serviço público, nos órgãos nos quais eu estagiei, mostrava para mim pessoas muito adoecidas. E eu não queria ser essas pessoas, sendo que na verdade eu já estava sendo, né? Eu já estava até vivenciando as mesmas crises que as pessoas estavam vivenciando ali naquele momento, mas eu não me dava conta disso. E aí a minha rotina
de estudo, eu tirei férias ali dentro desse período do exame da ordem, né? E o período que antecedia a prova. E eu percebi que o meu corpo ele não estava correspondendo à única coisa que eu fazia de atividade física naquele momento, que era caminhada. Caminhava todos os dias. Eu estava acima do peso, claro, por conta da falta de atividade física e da vida sedentária, só estudando. Me alimentava mal pra caramba, porque no intuito de economizar, eu comprava uma alimentação muito prática, achando que era saudável, mas não era, né? Essas coisas que a gente às vezes não tem conhecimento e quando vê piora mais do que acha que está ajudando. E aí foi um movimento assim de muita dificuldade dentro desse mês que eu parei para estudar para a prova do exame da ordem, porque a minha rotina estava cada vez mais desafiadora por conta do estresse em cima da prova, inclusive também, né? Claro. Mas a questão do futuro, porque eu não me via como advogada e assim, o fato de eu não trabalhar como advogada e não ter tido nenhuma experiência ali até aquele momento num escritório de advocacia, já que o meu objetivo era sempre a carreira pública, né? Eu tinha ali total incógnita do que ia acontecer depois daquilo, mas eu queria como se eu pudesse, né, naquele momento, manter a situação sob o meu controle. E aí o grau de ansiedade, o estresse era altíssimo, né? Por quê? Porque você não consegue controlar tudo o tempo todo, as coisas todas. E eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. E eu tava com essa preocupação desse futuro, desse trabalho, do que ia ser, o contrato de estágio estava acabando, a bolsa ia acabar, enfim. Era uma série de preocupações ali. E para piorar, esse episódio que me levou para a UTI me fez investir num tratamento onde um único medicamento que eu precisaria tomar durante os 30 dias, né? 30 dias durante 6 meses, custava R$ 250 na época. E R$ 250 para mim fazia muita falta ali, naquele momento. E eu fiquei assim, né, depois que eu passei pelo episódio de chegar na UTI, de ter o diagnóstico médico, enfim. Foi muito desafiador. E aí as minhas emoções elas estavam todas em ebulição. Eu precisei ir para terapia para poder alinhar. E como é que paga a terapia, né? Ainda, além disso, como é que você equilibra dentro de um orçamento tão restrito, como é que você vai e consegue pagar a terapia? A sorte é que na época eu tinha conhecido uma terapeuta, né? Que inclusive começou a me mostrar a possibilidade de ser terapeuta ali, porque eu já tinha um conhecimento de terapia, mas não era a terapia exatamente que eu tinha feito ali naquele momento. Eu sabia que eu precisava de algo pontual, eu sabia que eu precisava de algo breve, e aí ela foi como se ela tivesse me aberto as portas ali, né, para a terapia do Theta Healing, inclusive. E aí a gente trabalhou essa questão do emocional, mas ao mesmo tempo eu também trabalhei a questão dos meus hábitos, porque os meus hábitos de vida estavam impactando demais a minha saúde emocional também. Então, a caminhada para mim virou algo frequente, a questão da minha alimentação virou também uma rotina mais frequente, de eu ter essa preocupação de manter uma alimentação mais saudável. E aí tudo se desenhou de uma forma muito tranquila, a partir do momento em que eu parei de querer controlar as coisas, eu comecei a trabalhar as minhas emoções, mesmo que ainda como dificuldade, porque eu passei a ser a minha prioridade. Como é que eu poderia pensar num futuro de trabalho, de carreira e de desenvolvimento se eu não era a minha prioridade ali naquele momento? Então foi essa primeira virada de chave que aconteceu, de eu me tornar a minha prioridade naquele momento. E o que eu fiz de prioridade? A minha alimentação, os meus hábitos, a terapia
me coloquei em primeiro lugar. A partir do momento que eu me posicionei dessa forma, as coisas começaram a clarear, as coisas começaram a se abrir. E aí, tão logo terminou o contrato de trabalho no Ministério Público Federal, eu comecei a estagiar no escritório de advocacia. E aí comecei a perceber que ali tinha alguns desafios, que eu também conseguia me equilibrar de uma forma melhor no trabalho como advogada. E aí foi como se as portas se abrissem, mas eu deixei a terapia lá de stand-by, né? Porque a terapia, vamos supor que ela sempre foi a minha menina dos olhos, mas eu sempre deixei ela de lado. Talvez por acreditar que não tivesse capacidade de ser uma terapeuta bem-sucedida, talvez por uma série de crenças que eu acabei trabalhando no Theta Healing e que depois com as outras terapias eu fui quebrando e foi me possibilitando essa mudança, né? Então, a mensagem do nosso vídeo de hoje é que você perceba até que ponto o seu trabalho está te custando muito caro. Porque você pode sim ser essa pessoa, como a gente falou lá no início do vídeo, bem-sucedida em todas essas áreas da sua vida, desde que você se coloque nesse movimento de ser a sua prioridade. E observe o quanto as suas emoções têm interferido também dentro desse processo. Deixe o seu like se você gostou, deixe a sua sugestão de vídeo para os próximos temas. Um grande beijo para você e até mais. Tchau, tchau.